Esse é um dado de 2011, talvez o André tenha coisas mais recentes, mas de qualquer maneira ele ilustra bastante a importância da água na agricultura, né? Se nós formos... Se nós formos olhar esses dados ali, ou seja, agricultura e criação de animais, está falhando aí, usam 13 bilhões de hectares. A agricultura seria 12% dessa área, né? Desses 12%, 0,3 bilhão de hectares, ou seja, 20% é irrigado. Dessa água consumida, né, pelo homem, 70% é para irrigação, 19% é para a indústria, tá? E 11% é de consumo urbano, ou seja, nosso consumo, tá? E se a gente for olhar ali, quanto que essa água de irrigação é responsável pela produção de alimentos no mundo? Ao redor de 40%. 40%. Lógico que essa quantidade é bastante grande se a gente for pensar nas áreas irrigadas de grãos na Ásia, principalmente. E isso justifica esse grande número. Como disse o André no artigo dele, 25% da área de café nossa é irrigada e 8% da área do mundo seria irrigação, seria responsável, o Brasil seria o responsável, levando em consideração não só café, mas todas as outras culturas que nós temos desenvolvidas no Brasil. Mas, queira ou não, como foi dito aqui, a água passa a ser uma coisa de seguridade alimentar, segurança alimentar, né? Porque nós percebemos que nós temos uma tremenda dependência, né, dela para manter a produção de alimentos, seja qual for, no caso a gente está aqui para falar de café, e provavelmente, né, isso daí deve aumentar porque a água de alguma maneira garante produção diante da ausência dela, ou diante de mudanças no clima ou o que quer que seja, ok? O fato é que a produtividade é garantida pela água. Ok, bom, eu vou falar disso, eu sei que pode parecer um pouco fora de contexto, mas eu acho extremamente válido dizer isso para vocês, para a gente entender um pouquinho por que a água é tão importante para a planta. Eu sou fisiologista vegetal, né? Sou agrônomo e minha área de especialização é fisiologia vegetal. E eu percebo que é importante explicar por que é que a água tem essa característica tão importante em plantas, para encher as células, lógico, para encher as células e manter a planta turva. Mas por que a água é um solvente tão bom? Por que a água foi escolhida na evolução das plantas ser o solvente, estar permeando todas as nossas células alimentais e não, por exemplo, um solvente orgânico, né? Um solvente que fosse, sei lá, thinner, vamos dizer assim, tá? Ou alguma coisa desse tipo. Porque simplesmente isso acontece por causa da característica que tem, tá, a união entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, esses dois átomos de hidrogênio é carregado positivamente, tá, e eles estão ligados ao oxigênio, que tem 2 elétrons que podem ser compartilhados, tá? Isso daí faz então com que esses 2 hidrogênios eles se liguem ao oxigênio num ângulo de 104,5 graus centígrados. O fato é que existe uma certa repulsão entre esses 2 hidrogênios, tá? Mas não exatamente numa repulsão total, fazendo com que haja uma carga residual positiva nos hidrogênios e uma carga residual negativa no oxigênio. Qual que é a importância disso? É a organização da água. Então a água ela tem a capacidade de mostrar um lado ou outro dependendo daquilo que está dissolvido nela. Então a gente fala que a água é um dipolo, né? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. E entre as moléculas de água é formado o que a gente chama de ponte de hidrogênio, ou seja, é a atração da carga negativa desse oxigênio pela carga positiva residual desse hidrogênio. Então, dessa maneira, a água se organiza, né? Então, se eu for pensar na água em forma de vapor, ela está toda solta aqui. Se eu for pensar na água na forma líquida, né, ela está organizada dessa maneira. E se eu for pensar na água congelada, no gelo, ela está organizada dessa maneira. E é por isso, então, que a água, quando você coloca uma garrafa na geladeira, no freezer, ela estoura, porque a água se organiza em função das pontes de hidrogênio, tá? Bom, e o que é o potencial da água, que todo mundo fala? O que é o potencial da água? Se eu for pensar
num átomo, numa molécula de água pura, né, eu posso dizer que a água tem uma capacidade de reagir, né? Então ela tem uma capacidade de interagir total nesse estado. Então se eu colocar aqui um átomo negativo, vai reagir, tá, com esse átomo negativo. Se eu colocar aqui um positivo, isso daqui vai interagir com o positivo. Então ela na forma livre, ela tem capacidade total de usar a sua energia, capacidade total de trabalho, que é o que a gente fala. Então o potencial da água se refere à utilização dessa capacidade de reação da água. Significa que uma água pura tem um potencial altíssimo e, por definição, é próximo a zero. À medida que eu coloco um soluto na água, esse potencial cai, fica negativo, tá? Quanto mais solventes, mais negativo ele fica, ok? Então, para exemplo, falar para vocês sobre o potencial. Então vejam aqui, se eu pegar, por exemplo, um cloreto de sódio, tá? Coloco o cloreto de sódio em água, ele vai se dissociar, então eu tenho aqui o cloro e tenho o sódio, e a água vai rodear o sódio, fazendo o quê? Expondo a face negativa, o residual negativa, que é a do oxigênio, ao sódio. Se for o caso do cloro, o cloreto aqui, o que é que vai acontecer? Vai ser ao contrário. Então, dessa maneira, a gente chama de solvatação. E quanto mais solvente eu coloco aqui, mais negativo fica o potencial da água, porque eu estou comprometendo a energia da água. Okay? Então, quando as pessoas falam para você, o potencial da água é tanto, significa que ela tem mais coisa dissolvida nela ou não. E essas coisas podem ser um sal, tá? Ou podem ser, por exemplo, uma proteína. A proteína tem várias cargas, dependendo da constituição dela, dependendo dos aminoácidos, aqui eu coloco, tá? E a água vai se orientar de uma maneira ou de outra, dependendo da região, da carga líquida daquela região. E isso então faz com que a água solubilize a proteína, ou solubilize um ácido orgânico, nutrientes, só não solubiliza lipídio, tá? Que não tem cargas negativas. Então a água não consegue se misturar com lipídio exatamente por causa dessa diferença, tá, ok? Bom, mas a água tem, em função dessas cargas que ela tem, essa carga residual que ela tem, ela passa a ser muito importante para a planta, não só para a planta, para a gente também, para animais também, no sentido de que a água pode refrigerar, certo? A água refrigera plantas. E por que isso? Porque a água tem o que a gente chama de alto calor latente de vaporização, ou seja, eu preciso de 582 calorias por grama de água a uma temperatura constante, essa é uma temperatura de referência, tá? Para que ela se vaporize. Isso significa então que para a água passar do estado líquido para vapor, ela tira energia, certo? Ela tira energia do sistema. Então, quando acontece a transpiração, o que a água está fazendo é retirando energia do sistema e refrigerando a planta, tá? O André falou aqui também para vocês que 98% da água que entra na planta, ela vai ser transpirada. E é exatamente isso. Pouco fica dentro da planta. Quando ela fecha o estômago à noite, tá? Ela vai ter chance de segurar essa água que está entrando, porque ainda existe um fluxo da água entrando na planta, tá? Mas durante o dia, a função da água é resfriar a planta, Uma outra função bastante importante da água é manter o metabolismo estável. E para isso, tá? A gente chama de alto calor específico, tá? Ou seja, eu preciso de uma caloria, tá? Para fazer a variação de 1 grau centígrados em 1 grama de água. Isso são padrões, são referências. Isso significa então que eu preciso de uma determinada quantidade de energia para fazer a alteração da temperatura, certo? E isso é importante por quê? Porque o metabolismo vegetal, né, que eu exemplifico aqui, ele tem várias reações. Então uma enzima que vocês já ouviram falar bastante, ou duas enzimas, vamos dizer assim, redutase do nitrato, que faz a redução do nitrato, vai fazer a incorporação do nitrogênio em amônio, em aminoácidos, né? Ela tem uma temperatura ótima de funcionamento, né?
A mesma coisa, a tal da rubisco, que está envolvida na fotossíntese, ela tem uma temperatura ótima de funcionamento. Então, para isso, existe um tamponamento da temperatura interna da célula, que é proporcionado pela água, tá? Para que esse metabolismo se mantenha. Então, uma coisa mantém a planta fria, tá? Ou refrigerada, e outra mantém ela num nível ideal. Para vocês terem uma ideia, quando fecham o estômago de uma planta, não existe dissipação de calor. Bom, antes que eu me esqueça, da onde que vem esse calor? Esse calor é gerado pela fotossíntese, por não aproveitamento da energia total dentro da fotossíntese, e a respiração. Então, a planta gera calor. Na hora que eu fecho o estômago, o que acontece? A temperatura interna começa a subir. Então, existem registros de aumento de até 15 graus centígrados comparativo à temperatura do ambiente. Tá? Então, é normal, no dia de hoje, se uma planta você induzir o fechamento estomático dela, a temperatura dela certamente vai subir quase 10 graus a mais do que o ambiente. E, logicamente, isso vai desestabilizar toda a parte metabólica dessa planta. Ok, mas vamos falar um pouquinho mais, entrar mais na parte do que interessa para a gente aqui. Sistema radicular. Tá? Um sistema radicular ideal seria aquele que não só aproveitasse os nutrientes que existem no solo ou eu estou adicionando no solo e que ficam então nas camadas superficiais, como também, tá, um sistema radicular que aprofundasse a raiz, tá, aproveitasse nutrientes que descessem pelo perfil do solo e não só isso, aproveitasse água que está mais profundamente localizada no solo, que não é então evapotranspirada, que não é perdida pela evaporação. Esse seria o sistema radicular, tá? Ideal, né? Infelizmente, para nós, estudo com sistema radicular em café, não só em café, mas em muitas outras culturas, é muito pouco, é muito pouco. Por que que é pouco? Porque a dificuldade de você fazer trincheira, a dificuldade de você conseguir quantificar o sistema radicular num perfil do solo. Às vezes vocês têm profundidade além de 2 metros, né? Então, você não só precisa descer, como você precisa avançar lateralmente para olhar o sistema radicular inteiro. Então, estudos do sistema radicular como um todo, que eu conheço, os únicos que foram feitos é de 1960 e pouco, uma coisa assim, de um pesquisador do Instituto Agronômico. Né? Além disso, existem muitos poucos, e outros estudos são bastante antigos, pelo Nunes ou pelo Nutman, tá? Estudos de 1930 e tudo mais. O resto são estudos parciais que não levam em consideração o sistema radicular como um todo. Mas não é uma prioridade de café, é de outras plantas também. Né? E o que eu quero dizer com isso é que todo mundo esquece que o sistema radicular, ele... Que o sistema radicular é um negócio vivo. Tá? Então, estimativas, e principalmente baseado em herbáceas, né, mostra que 20% do carbono que uma planta absorve pela fotossíntese é usado na construção e na manutenção do sistema radicular. Quando a gente pensa em sistema radicular, a gente tem que imaginar o seguinte: ele não é estático, né? Ele cresce e ele fica do jeito que ele está, ele só cresce. Existe uma morte contínua de raízes, uma morte contínua de raízes, né? E essas raízes precisam ser repostas. Então, a planta precisa investir no crescimento, tá, ok? Assim como precisa investir na manutenção daquelas raízes já produzidas. E eu posso falar para vocês que ao redor de 20%, olha que absurdo, da glicose que é utilizada na respiração das raízes é simplesmente para absorver nutrientes. Tá? Então isso mostra que o sistema radicular, ou isso indica, ou isso sugere, ou isso pede, pelo amor de Deus, para o agricultor, que não é só parte aérea, é raiz. Tá, ok? É raiz. Sem raiz, não tem parte aérea. Ah, fotossíntese, está ótimo, mas a fotossíntese não funciona se não tiver um micronutriente que se chama manganês.
tá ok? Que é exigido em pequenas quantidades. E esse negócio é absorvido pelas raízes preferencialmente. Bom, falhou? Ô, André, você vai dando meu tempo aí, hein? Bom, então, eu costumo falar, eu dou um curso sobre raízes, e isso é uma verdade, a gente não presta atenção no sistema radicular, a gente sempre olha na produção do sistema radicular. E eu posso falar para vocês, e aí de plantas soja e de milho, que o sistema radicular dessas plantas funciona de que maneira? Né? E aí são dados de mais de 700 trabalhos, é um trabalho de 2015, é uma compilação de vários trabalhos que observavam crescimento radicular comparativamente ao crescimento de parte aérea e mostrava o seguinte, como que cresce a parte aérea e como cresce o sistema radicular. O sistema radicular, ele vai crescer até a fase reprodutiva. Depois da fase reprodutiva, ele diminui, não significa que ele não esteja absorvendo água, mas acontece que a planta vai destinar todo o carbono que ela fizer, ou todo, não, mas principalmente o carbono que ela obter na fotossíntese, para a produção. Então, aquela história de drenos. Então, os frutos passam a ser o principal objetivo da alocação do carbono da fotossíntese. Okay? E o sistema radicular deixa de crescer, certo? Então, você fala, bom, mas plantas anuais, isso tem a diferença em café? Lógico, porque café produz uma determinada época do ano, certo? Então, tem a florada, vem a chuva, tem a flor, logicamente vai ter que encher esse grão. Certamente que o sistema radicular não vai crescer enquanto o grão estiver sendo cheio. Então, existe uma certa janela, tá, para o crescimento do sistema radicular de café. Alguns dados mostram que, pelo fato do solo ser mais tamponado em termos de temperatura, e porque num ano, na época seca, né, ou na época de frio, lógico, depende da estação seca, a temperatura é menor em cima, a temperatura varia menos no solo. Então, existe proporcionalmente à parte aérea um certo crescimento do sistema radicular nos meses mais frios, okay? Não muito, mas ainda ele existe. E depois, com a chuva, ele tem um tempo para crescer e depois ele vai parar na hora que tiver a granação. Tá? Isso é, ainda que não tenha dados em café, existem dados em outras plantas arbóreas ou arbustivas que mostram isso daí. Para fruteiras isso é uma realidade, e café não vai ser diferente. Tá, ok? Então o sistema radicular precisa... Ok, escutar aqui. Então, agora indo um pouquinho mais ligado a... por muito tempo se acreditou que uma área foliar, uma parte, a planta, ou seja, a área foliar, ou seja, a planta acima do solo, tá, grande, deveria haver um sistema radicular grande. Tá? Isso não é verdade. Então, plantas de deserto ou de mata vão mostrar que isso não é verdade. Tá? O que funciona, na verdade, que regula o crescimento, ou essa proporção entre raiz e parte aérea, nada mais é de quem está precisando mais, quem tem necessidade maior. Então, se eu tenho um determinado órgão que ele tem o fornecimento sempre adequado, ele vai alocar menos carbono ali do que numa outra área, numa outra parte da planta que precisa mais. Tá, ok? Então, isso acontece. Então, isso significa dizer, tá, que o excesso de água numa planta certamente vai limitar o sistema radicular. Certamente vai limitar o sistema radicular. E aí a gente entra um pouco no que foi discutido aqui, tá? E eu cito de novo o trabalho do André, esse artigo do André, que é o tal do déficit hídrico controlado, mas ele fala sobre o déficit hídrico controlado muito mais relacionado à parte de florescimento, tá? Eu acho que eu vou um pouquinho a mais, eu acho que a gente precisa pensar um pouco também no sistema radicular, para ter um sistema radicular mais profundo. Vocês vão entender um pouquinho mais aqui por que eu falo isso. Então, isso daqui seriam situações teóricas, né, que a gente poderia enxergar.
Ou seja, um sistema radicular ideal, ele seria bastante espesso, profundo, tá? Na saturação ele não precisa crescer porque está tudo aqui, tem toda a água aqui. Na falta de água ele vai procurar água lá embaixo, e aqui uma situação intermediária, onde eu tenho às vezes o excesso de água e às vezes uma falta de água, ok? Então a planta procura por água, a planta vai procurar por água, certo? Ela vai procurar se adaptar à falta d'água e ela vai emitir raiz. Então esse gráficozinho que tem aqui, ele mostra a razão entre raiz e parte aérea, mostrando que uma planta não regada, né, ela tende a aumentar essa razão. Por quê? Porque quando ela não está regada, o sistema radicular ele vai crescer. Tá? Ela não foi regada, rapidamente ela respondeu, isso é uma planta herbácea, não me lembro exatamente o que é. Tá? Então ela vai crescer aqui, ao contrário daquela que é bem regada. Isso acontece em café? Acontece em café. Acontece. Eu não lembro de onde que eu tirei isso, eu sei que isso daí é de um dos congressos do IBC de 1980 e alguma coisa, tá ok? Eu sei que eu nunca mais tive a paciência de ir lá e achar onde que eu encontrei isso daí. Eu só editei a tabela e achei isso daí. Tá? Então mostra, né, em Pernambuco, no Catuaí, 2x1, 3 anos, com altura média, enfim, todas as informações aqui. Tá? E aí, em 3 profundidades, 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90. E os caras estimaram raiz, o que é raiz fina, média e grossa. Não me perguntem qual a espessura dessas raízes, tá? Não me lembro do trabalho, mas mostrava isso daí. E aí um café sem irrigação, um café com irrigação. Então isso daqui é a massa dessas raízes, né, por planta. Então dá para ver aqui, é a divisão de com irrigação por sem irrigação, tá? Dá para perceber que existe um aumento. Então houve um aumento muito maior das raízes grossas, tá? Quando eu coloquei irrigação, e menos de raiz finas. Isso é lógico. Tá? Por quê? Porque eu tenho excesso de água, eu não preciso de tanta raiz fina, tá? Que é o que principalmente absorve água. Okay? Quando pega de 30 a 60, a situação, de certa maneira, ela se repete. Não tão drasticamente quanto assim, aqui, tá, okay? Em relação às grossas, mas já diminui um pouco. Olha que interessante, quando isso, tá, vai lá para profundidade de apenas 60 a 90 centímetros. Né? Ou seja, nesse caso aqui, sem irrigação, tá, houve muito mais raiz fina, houve mais raiz média e houve mais raiz grossa. Isso significa o quê? A planta está jogando raiz lá para baixo. A planta está jogando raiz lá para baixo. Tá? E além disso, né, existe especialização na estrutura da raiz. Essa figura aí são de árvores a 20 metros de profundidade, sistema radicular a 20 metros de profundidade. O que essa figura mostra? Tá? Ela mostra raízes superficiais e raízes profundas. Eu estou achando que eu prefiro vir aqui. Dá para ver o quê? Esses buracos aqui, isso aqui é vaso de xilema. Então dá para ver que esses vasos do xilema aqui são muito maiores do que esses outros aqui superficiais. Isso significa que a condutância de água, ou seja, a facilidade com que a água vai passar nesses vasos aqui é maior. Então a raiz especializa o sistema radicular para conseguir levar a água de uma maneira mais fácil lá para cima. Tá? E isso está mostrando naquela figura que está aqui embaixo, eu não sei se todos conseguem ver, né? Onde tem a condutividade em função do diâmetro. Então veja só, aqui são as raízes mais profundas, essas daqui são as raízes finas, e isso daqui é no caule, não está mostrado aqui, esqueci de colocar. Então raiz profunda tem uma alta condutividade nas 4 espécies. Raiz profunda tem uma condutividade, a raiz fina menos ainda, e no caule menos ainda. Então existe uma especialização anatômica disso. Ah, mas isso é árvore, só acontece em árvore. Não, acontece em soja. Tá? Então alguns alunos lá na Exalc fizeram um ensaio onde foram colocadas plantas de soja nos tubos de PVC de 20 centímetros de diâmetro dessa altura, 1,5 metro, tá? E esses tubos foram tratados da seguinte maneira, né?
Um tubo recebia rega diária, né? Um outro grupo recebeu 100% da capacidade de campo e não foi mais regado. Tá? Um outro tubo, o solo, foi colocada água que chegasse a 80% da capacidade de campo e um outro solo 40%. 100, 80 e 40% não receberam mais água depois do início do ensaio. Tá, ok? Então, o que acontece? Esses são todos os dados mostrando, por exemplo, a superfície do sistema radicular, o comprimento do sistema radicular, tudo cai em função do tratamento. Né? Então, o controle está aqui, 40% de água, tudo isso cai. Olha o que aconteceu com o diâmetro do xilema nas raízes da soja. E a minha pergunta é, por que isso não poderia acontecer em café? Por que isso não poderia acontecer em café? Não tenho esses dados para café, mas eu tenho certeza absoluta que isso deve acontecer também em café. Especialização do sistema radicular. Bom, esse cara aqui, Gindel, em 57, né, ele fez uma brincadeira em Israel, né, e ele estudava plantas exóticas, que seriam plantas que eles tinham no jardim botânico lá, né, e plantas arbustivas, entre elas café. Então, o que ele fazia? Ele dava um estresse na planta e acompanhava o crescimento radicular. Então, ele via que o crescimento radicular acontecia na planta de café à medida que ela sofria um estresse. A isso ele deu o nome de plasticidade fenotípica, né? Ou seja, até um determinado ponto, as plantas se adaptam ao ambiente que elas estão vivendo. Então, significa que o café também deve se adaptar a uma certa deficiência hídrica no solo, emitindo mais sistema radicular, emitindo mais raiz. Tá? Bom, só mais uma coisa aqui. Isso é bastante interessante se a gente pensar na palestra hoje de manhã do colega do agronômico, do Gerson. Tá? O Gerson falou sobre uma coisa muito importante, que é a constituição genética do material de café que a gente tem. Tá? E isso é uma verdade. Então, a base genética do nosso café arábica é muito estreita. Tá? É muito estreita. Pode-se dizer que a base genética que chegou ao Brasil praticamente veio de uma planta do Jardim Botânico de Amsterdã, tá? Que foi para as Guianas, plantaram nas Guianas, os caras pegaram a semente, o Palheta pegou as sementes, trouxe para o Rio de Janeiro e esse negócio começou no Brasil inteiro. Tá? Então é o tal do típica que era plantado. Então a base genética é bastante estreita, além do que o café ele tem uma autofecundação bastante alta, então mantendo essa característica genética. E isso não é um problema, sem dúvida nenhuma é um problema. Por quê? Porque dentro de um melhoramento, né, eu não conheço, não só em café, mas em outras culturas, quem faça melhoramento olhando o sistema radicular. Tem um trabalho muito interessante de soja, que saiu alguns anos atrás, onde os caras pegaram 11 variedades produtivas, altamente produtivas, novas, e enxertaram em cima do sistema radicular de plantas que foram utilizadas, né, de soja, que foram variedades utilizadas de soja há muito tempo atrás. E o que eles observaram? Que o melhoramento, as plantas enxertadas, simplesmente elas não conseguiram manter a produtividade, não conseguiram crescer, o sistema radicular foi para o espaço, ou seja, o melhoramento inteirinho sempre foi feito olhando na parte de cima. Sempre foi feito olhando na parte de cima. E existem companhias hoje, eu sei disso, que estão começando a olhar de novo o sistema radicular. Tá? Por que não fizeram antes? Porque todo melhoramento, normalmente, né, principalmente para plantas anuais, é feito em cima da suficiência. Tem água, tem adubo, a planta está recebendo tudo de bom. Então não precisa gastar energia para crescer o sistema radicular. Isso é conhecido para soja, como eu disse, já foi feito para milho, já foi feito para feijão. Então mostra que a seleção privilegia, tá, a parte aérea em detrimento ao sistema radicular.
Tá? No caso do café, talvez isso seja um pouquinho menos grave, tá? E aí eu posso falar porque eu fiz um período no Instituto Agronômico trabalhando com melhoramento de café. E uma das coisas que o chefe do melhoramento, que era o Alcides Carvalho, ele fazia é o seguinte: ele não dava nada de bom para as plantas de café, porque ele também procurava rusticidade. Então as plantas não eram irrigadas, alguns lotes apenas recebiam pulverização de cobre para ferrugem, na época era o que existia de cobre para ferrugem, onde tinham plantas muito suscetíveis, tá? Existia um certo controle de bicho mineiro e de broca, tá? De resto, a adubação era praticamente um terço, sei lá, não passava da metade. Então, e ele procurava plantas produtivas, ou seja, plantas que de certa maneira aumentavam a eficiência, tá, na sua fotossíntese para produzir frutos e depois para colocar carbono naqueles frutos crescerem, né, porque ele analisava a semente, o Gerson mostrou, tá, tamanho de semente era um dos critérios que eles analisavam, né? Então, mas também não foi olhado o sistema radicular, mas por outro lado, ele procurava plantas rústicas. Então, eventualmente, os nossos cafeeiros mantêm uma certa capacidade de desenvolvimento do sistema radicular. No entanto, algumas dessas variedades que tem por aí, como foi bem dito pelo Gerson, tá, vieram de uma região, se originaram de uma região de solos ricos, que é o caso do Geisha. Então, ele é uma planta que exige mais, tá, porque ele veio de região de solos vulcânicos. Então, é uma planta que precisa uma maior atenção na parte de nutrição, tá, ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez a figura no café não seja tão ruim. E juntando com essa teoria de plasticidade fenotípica, mesmo em variedades que a gente tem atualmente, a gente talvez possa modelar, tá, ou modular o desenvolvimento do sistema radicular, tá? Então, eu estendo um pouquinho mais, eu sei que eu estou passando a bola um pouco para o André, do DHC, déficit controlado, que eventualmente isso possa ser pensado também, não só na época da florada. Existem, como também foi dito aqui na mesa redonda, houve um desenvolvimento fantástico em relação ao material que é utilizado, os equipamentos para irrigação, tá? Melhorando a eficiência de irrigação. Houve pesquisa de diminuição no consumo de água, mas eu acho que ainda cabe espaço para a gente estudar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do sistema radicular, de tal maneira que a gente tenha um sistema radicular próximo do perfeito, que é captar a água lá embaixo, pegar nutrientes que estão passando, tá, ok? E além disso ter um sistema radicular bastante ramificado na parte superficial. Bom, e aí alguns pontos a considerar sobre raízes, né? Isso é fundamental, tá? Ou seja, um solo que não tem estrutura física, né, não tem uma boa física, não tem porosidade, tá, não tem estrutura de formação que mantém essa porosidade, tá, um solo que não tem uma química boa, tá, provavelmente as raízes não vão desenvolver bem. Então isso tem que ser prestada atenção, bastante atenção. E lógico, precisa saber o histórico daquela área. Né? Eventualmente, naquela área que eu vou instalar a cultura do café, eu talvez precise fazer alguma coisa antes de plantar o café. Tá? E aí eu sou um fã, confesso, tá? Um fã, confesso, de braquiária. Eu sei que tem várias pessoas que podem não gostar de braquiária, eu gosto. Tá? Nós não vamos discutir aqui, porque não é o motivo da nossa conversa. Vocês vão brigar amanhã com o Laércio, Zé Laércio Cavarim, que está ali, que eu sei que ele vai falar disso. Não, se não vai falar, agora você vai ter que falar. Enfim, e porque, queira ou não, é uma planta que tem mostrado para a gente, tá, a criação de estrutura. A gente tem feito alguns ensaios lá na Exalc com teses e tem mostrado que a planta responde depois absurdamente. Quer dizer, eu tenho uma penetração, o principal caminho de oxigênio, isso é uma outra coisa importante. O principal caminho de oxigênio no solo, tá, não é difusão, mas não é porque entra pelos buraquinhos ali da estrutura só do solo. São os canais criados pelas raízes mortas. Tá? Então, se eu tiver caminhos formados por raízes mortas, e nesse aspecto braquiária é imbatível,
tá? Eu vou ter várias regiões gentálicas. Fala, mas oxigênio no solo? Bom, gente, raiz respira. Raiz respira. Eu preciso de oxigênio para ter respiração, para aquela planta produzir ATP, tá? E para produzir estrutura, crescer, enfim, fazer tudo o que tem que fazer, certo? Então, e não só braquiária, mas também tem outras plantas que podem ser utilizadas, né? E isso, no caso de braquiária, ela pode afetar a umidade, a gente tem informação de controle de pragas também, tá? Que favorece o controle de broca, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa a se considerar, né? Manutenção de condições químicas adequadas do perfil, isso é manejo, né? Então, isso é calagem, tá, ok? Isso tem que ser prestado uma vez numa discussão com o Laércio, com o Favarin. Por que a gente faz análise de solo 20 centímetros de profundidade? Você sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer. Por que faz? Eu aprendi na faculdade que era 20 centímetros de profundidade. Por que não? Se a gente está vendo, acabei de mostrar para vocês informações que o sistema radicular de café pode crescer até 1 metro de profundidade, tá? Ou a 90 centímetros, normalmente a gente fala que até 60 centímetros, ou 70 centímetros, 50, 70 centímetros, é onde eu tenho 80% do sistema radicular. Então, por que eu analiso, tá, só 20 centímetros de profundidade? Então, eu acho que vale a pena, de vez em quando, fazer uma brincadeira de saber se aquela minha calagem está funcionando bem. Está funcionando bem. Se eu manter funcionando bem, como? Ela está gerando condições ao longo do perfil do solo. E todo mundo fala, principalmente quem fala só, soja, cálcio é importante para a raiz. Bom, cálcio é importante para a planta toda, porque cálcio faz parte da parede celular, né? E a parede celular é uma coisa que diferencia célula vegetal de célula animal. E parede celular tem em toda célula vegetal, na ponta da raiz, na ponta da folha, onde vocês quiserem, tá? Então, cálcio é necessário na planta inteira. Então, se uma raiz tem que crescer, ela tem que encontrar cálcio. E vocês sabem da imobilidade de cálcio, tá, ok? Então, cálcio não se retransloca dentro da planta. Então, a planta precisa encontrar cálcio, tá? Então, é uma questão a considerar. E o ponto fundamental, né, é quando, né, e quanto fornecer de água via irrigação. Então, no plantio, é interessante causar, por exemplo, que se usa em tolete de soja, né, tolete de cana, muta pré-brotada. Então, existe o endurecimento, né? A planta é judiada durante um determinado tempo para que, depois de plantada, ela emita a raiz rapidamente, tá? Será que não seria um conceito a ser adotado em café? Tá? Para que a planta, na hora que eu coloco no campo, ela está estimulada, né? Existe hoje em dia uma das áreas quentíssimas de genética, se chama epigenética. Epigenética são características que uma planta leva, às vezes, de uma geração a outra, até 3 gerações, que eu me lembro de ter lido, sem ter tido mudanças no DNA. Então, são arranjos que são feitos no cromossomo, na estrutura do cromossomo, ou no DNA, que são levados de geração em geração. Como que isso acontece? Eu colocando a planta numa situação de estresse. Coloquei um ano, tá, ok? Eu coloquei uma época, coloquei outra época, tá? Então, ela pode arrumar esse arranjo, por exemplo, metilação, o metil em determinadas posições do DNA, e aí então ela vai começar a ativar mecanismos relacionados com a resistência. Então, cana é conhecido. Se eu fizer isso daí e depois pegar o tolete, não é nem semente, é o tolete, plantar depois uma cana que foi endurecida dessa maneira, tá? Ela aguenta mais a seca do que anteriormente. Então, por que não em café? Tá? Por que não pensar em controlar o nível de água em café, ou quando ele é aplicado, para que eu tenha um maior desenvolvimento do sistema radicular? Dá trabalho? Dá trabalho, tá? Mas é para isso que a gente estuda. Bom, então agora vou numa outra parte, que é a parte de produção e de floração, né? Essa estrutura aqui, ela mostra, né, a estrutura de ramos ortotrópicos. Eu tenho uma organização de ramos ortotrópicos,
e aqui eu tenho a organização de ramos plagiotrópicos. No ortotrópico, tá, eu vou encontrar gemas, tá, que vão dar origem, tá, a um outro ramo ortotrópico. Essas gemas são chamadas de gemas seriadas. Okay? Existe uma gema que também é chamada de cabeça de série, tá, que é a que dá a formação aos ramos plagiotrópicos. Okay? E eu tenho as gemas que estão também aqui, gemas seriadas num ramo, né, e essas gemas seriadas é que vão dar formação das inflorescências. Então, normalmente são 5, são 5 gemas seriadas, uma de cada lado da axila, uma em cada axila, né? E cada gema seriada, ela pode dar 4 flores. 4 flores. Isso significa, então, né, 4 frutos, mas se eu tiver 5, se essas 5 gemas seriadas aqui, todas elas florescerem, então eu vou ter 20 frutos de um lado e 20 frutos de outro lado. Tá ok? Então, esse seria o potencial dessas gemas seriadas. O fato é que, qual que é o nosso problema? Conseguir fazer primeiro com que todas essas gemas seriadas floresçam, vinguem. Tá? E qual que é o problema? A gente fazer com que elas floresçam ao mesmo tempo. Tá? Então tem anos que varia, tem anos que existe uma variação, sei lá, 80% da produção é da primeira florada, tem ano que isso é um pouco maior. Tá? Então depende das condições climáticas, depende do histórico do ano anterior da cultura, e isso vai determinar se eu vou ter mais ou menos flores. E logicamente que dentro de um determinado limite, né, uma segunda florada pode chegar mais ou menos no nível da anterior, tá? E aí eu tenho uma certa homogeneidade de frutificação. Mas se eu tiver uma florada que for um pouquinho alta e sejam as últimas gemas, eu vou ter grão verde na minha mistura, e isso certamente não é desejável, porque vai aumentar, vai diminuir a qualidade do café. Tudo que se conhece em cima de florado de café, infelizmente, tá, não pela pessoa em si, mas pelo tempo, é baseado em considerações desse senhor chamado Paulo Alvim, faleceu, cheia, né? E o Paulo Alvim, ele estudou café no Peru, estudou também no Brasil, e ele estudou os trabalhos de florescimento de café na África, alguns trabalhos também feitos nos Estados Unidos, e conclusões aqui, tá? Condições que favorecem o alto potencial hídrico constante, ou seja, se eu mantiver uma planta constantemente irrigada, né, e com baixa transpiração, né, como irrigação em baixa transpiração, a planta vai manter a água, mantém os botões florais aparentemente adormecidos devido a uma concentração relativamente alta de ácido abscísico. Posso dizer para vocês, com certeza, tá? Isso foi em cima de um trabalho de 1960 e pouco, de um inglês chamado Brown, e que nunca mais foi repetido. Então isso mostra a carência que a gente tem de estudos em florescimento em café. Estresse de umidade causado por baixa umidade do solo ou alta transpiração reduz a concentração de ácido abscísico dos botões florais. A dormência do botão floral termina, que era então induzida pelo ácido abscísico, por causa da concentração reduzida do ABA, mas que essência ou dormenta imposta, ela persiste por falta d'água. Ok? Então, eu tenho a indução floral, final de dezembro, janeiro, fevereiro, até março, tem aquele botãozinho, ele cresce um pouco, tá ok? Ele cresce um pouco, e aí ele então teria condições de crescer mais, mas acontece que entra seca e mantém o botão parado e ele não vai crescer mais do que isso. E a chuva, a irrigação aumenta a umidade, então aumenta a água potencial das gemas, fazendo então com que haja o florescimento. Tá? O aumento do potencial hídrico estimula a produção de giberelina e os botões florais começam a crescer e aí vai haver a antese. O que faltou no trabalho do Alvim, nessas considerações, é definir qual o potencial de água necessário
tá? Para que atingisse um estágio adequado para que o botão floral ele se tornasse viável, porque até então, se eu tiver bastante água, ele não abre. Se eu reduzir a água, ele vai se tornar viável. Mas quanto é isso em potencial de água? É uma pergunta bastante importante, porque eu posso cortar a água e induzir o florescimento, certo? Que é o controle do estresse hídrico para a gente tentar controlar o florescimento, né? E qual a falta de água necessária para que isso aconteça? Então, alguns estudos não tão recentes também, onde um professor da Exalc, Luiz Roberto Angelossi, e esse cara aqui, Antônio Celso Magalhães, foi meu orientador, eles fizeram uma brincadeira que eles impunham o estresse hídrico na planta, né? E aí eles acompanhavam o potencial hídrico, não só da folha, mas também do botão floral. Tá? Esse é o único estudo que eu conheço que estudou o botão floral, o potencial d'água do botão floral. E aí, então, eles viram que existia uma correlação. Bom, eles estressavam a planta até um determinado ponto, mediam o potencial, punha água e via se ela florescia. Tá ok? E aí, então, eles notaram, né, que era necessário ao redor aqui de 1,18 né, megapascal do potencial de água na folha para que houvesse o florescimento. Né? E no botão floral era um pouquinho menor ainda o potencial, tá? Era abaixo disso daqui, alguma coisa como 1,4, tá? Um pouco menor, certo? Um pouquinho menor. E então eles viam que se a abertura floral, se eu tinha para lá de 1,2 ou menos 1,18, né? Faltou menos ali, né? Eu tinha poucas flores. Se tinha para cá, né? Aliás, se tinha para cá abaixo de 1,2, né? Eu tinha umas flores. Se eu tinha mais para baixo, potencial mais para baixo, tá? Então eu tinha muitas flores. Então eles falaram, olha, eu preciso de pelo menos um potencial nas folhas de menos 1,2 megapascal, tá? Menos 1,2 megapascal. Esse estudo é muito legal, tá? Ok. Aí, mais para frente, ou bem mais recente, tem um trabalho do pessoal do Instituto Agronômico, e esse rapaz aqui, o Emerson, trabalha atualmente no Instituto de Botânica em São Paulo, né? E eles observaram o seguinte, eles tinham café enxertado, né? O batã em cima de apoatã, e tinha um material não irrigado, irrigado continuamente, irrigação suspensa por 30 dias e irrigação suspensa por 60 dias. Isso em Adamantina, São Paulo, Mococa, São Paulo, Campinas, São Paulo. E eles viram que a irrigação suspensa por 60 dias dava uma maior produção e correlacionava, né, aos potenciais nas três cidades de menos 1,1, menos 1,6 e menos 1,2. O que, de certa maneira, confirma o trabalho do Angelossi e do Magalhães, tá? Que é ao redor de 1,2. É um pouco fora aqui, que é 1,6, mas está ali. Tá ok? Ali. E aí, eu vou focar bastante nesse trabalho, um trabalho de 92, foi feito no Havaí, esse fulano aqui chamado Crisóstomo, né? Então ele estudou o efeito do potencial da água também no florescimento. Algumas plantas eram a campo, outras plantas eram crescidas em estufa, mais em containers grandes, né? E aí, então, o que eles viram? Né? Eles contavam o número de flores abertas por nós, e aqui era o efeito de uma rápida imposição de estresse, né? Ou seja, não era uma coisa que colocava um pouquinho de água, menos, deixando a planta se adaptar. Eles simplesmente cortavam a água, tá ok? E aí tinha um lote de plantas, eles mediam o potencial da água, então agora atingiu esse potencial, vamos regar e vamos ver quantas flores abrem. Um outro lote de plantas media um ou 2 dias depois, via lá que tinha o potencial mais baixo, vamos regar e vamos o que for. Então, eles foram deixando reduzir o potencial da água no corte imediato, e aí depois regavam e vinham as flores, tá? E aí eles viram alguma coisa próxima de 0,8, tá? De menos 0,8, aqui também está alguma coisa próxima a menos 1 megapascal. Também confirmando os trabalhos do Angelossi, do Magalhães e depois do Emerson. Tá? Então, mostrando que existe um determinado potencial. Tá? Percebam que acima disso, potenciais elevadíssimos,
né, a planta também respondia. Se isso era número de flores, se isso daí ia virar fruto depois, são outros 500. Nesse mesmo trabalho, né, eles faziam ciclos de irrigação, né, então irrigação diária, irrigação 2 vezes por semana e irrigação 1 vez por semana. Então 0 semana, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, e eles mediam o potencial da água na folha ao amanhecer, ou seja, a planta passou a noite inteira com o estômago fechado e teve chance. Gente, depois eu vou disponibilizar a palestra. Não fica os caras aí. E aí então, o que acontece? E aí, durante a noite, a planta tem chance de recompor, né, a sua água. Okay? Ainda existe a absorção de água na planta à noite por causa do potencial osmótico lá da folha ser muito mais baixo do que da raiz, então existe ainda um deslocamento de água, né? Então, se eu medir o potencial osmótico de dia, logo no comecinho da manhã, significa se ela consegue se recuperar ou não. Por isso que é normalmente isso adotado como referência em estudos de fisiologia, tá? Então, o potencial aqui, então ele via, né, que olha, ele chegou até menos 1,5 aqui, né? E aqui ele oferecia água, tá? Nesse ponto aqui, ele oferecia água e o potencial, então, subiu lá para cima, pelo menos nessa planta que era regada só 1 vez por semana. Mas olha que interessante, como o gráfico estava muito ruim, eu adaptei, tá? Quando ele contava as flores, dependendo do estágio da flor. Então, o estágio 3, que ele chama, é a floração verde e as flores ainda agrupadas, tá? Estágio 4, em floração branca, as flores começando a se desagrupar, tá? E depois, estágio de vela, quando elas estão completamente desagrupadas. Percebam que irrigação 2 vezes por dia, o estágio 5, praticamente, tá? Que é essa diária aqui, 2 vezes por dia, né? O estágio 5, que seria vela, praticamente nada, né? Praticamente não tinha alteração, tá, entre estágio 3 e estágio 4, né? Por sinal aqui, é lógico que depende da amostragem aqui, isso não é estatisticamente significante, mas não tem variação. Quando faz irrigação 2 vezes por semana, que é esse daqui, que é um estresse pequeno, né, já havia, durante o tempo, tá, uma formação, tá, de flores no estágio de vela. Olha o que acontecia com a irrigação semanal, tá? Deu um estresse violento na planta, que chegou a 1,5, tá? Praticamente todas as flores que estavam no 4, tá, no estágio 4, passaram para o estágio 5. Okay? Então, mostrando de novo, tá, que eu preciso dessa deficiência hídrica para abertura floral. E aí, né, no experimento 3, que é muito interessante, eles utilizaram de uma técnica que se chama raiz bipartida. Aqui eu fiz uma montagem, isso não é raiz de café não, tá? Está escrito aqui, ó, montagem, tá? Então não é raiz de café, por favor. Onde eu misturei aqui uma planta de café em cima, e aí, o que os caras fazem? A planta vai começar a se desenvolver, né? Eles vão lá, separam o sistema radicular, né? Às vezes cortam e sobrevivem, e dividem uma parte para cá e outra parte para cá. De um lado, então um tratamento irrigava dos dois lados, no outro tratamento irrigava só de um lado, que está aqui, tá? Então eles tinham o original, que seria as plantas, né, originais secas, tinham as plantas dos dois lados secas, tá? Onde tinha essas raízes novas aqui secas e dos dois lados bem irrigados, tá? Então, claro, nitidamente, né, que quando houve o estresse, independente, mesmo quando eu coloquei estresse só de um lado, ou seja, essa daqui que está mais aqui, que seria a original seca, ela teve gemas por nó, tá ok? E o potencial d'água ao amanhecer era 0,15 negativo. Tá? Quando as raízes novas eram secas, né, o potencial dessas raízes também era 0,15 secas, né? Raízes ambas bem irrigadas, ficava aqui de 0,15, tá? E ambas secas 0,9, né? E aqui o potencial da água ao meio-dia. Então dá para perceber que ambas as secas,
tá ok? Elas tinham, tá, um potencial bem menor do que as outras. Mas o que é interessante é isso daqui, olha, raiz nova, seca, tá aqui, ó, nova, seca, ela quase produziu o mesmo número de gemas por nó que a que tinha ambas secas. Então isso significa, tá, é uma discussão bastante grande, tá, que a raiz precisa sentir a seca no solo. A raiz precisa sentir a seca no solo, certo? Então, isso é bastante importante. Então, a raiz conversa, sei lá, com a parte aérea, fala assim, ó, estou sentindo seca, se prepara aí que daqui a pouco, quando vier a chuva, né, você vai ter que abrir. Então, isso acontece, tá ok? Bom, e esse trabalho também mostrou, confirmando um trabalho de uma mulher chamada Margaret Mess, de 1956 ou 1957, tá? Que o botão floral, na verdade, ele vai se entumecer, tá? Porque vai chegar um momento que vai haver uma conexão de vasos entre a planta e as flores. Até então, e esse estágio seria o estágio 4, né? Desculpem, mas é que o trabalho era antigo. Então, no estágio 3, deixa eu tentar mostrar aqui. Okay? Então, eu tenho aqui o câmbio. Isso daqui é como se fosse um sistema radicular rodado, né? Então, tem uma região do tecido que é o câmbio, e no câmbio vai dar a origem ao floema ou ao xilema. Então, o P ou o X aqui, tá? No estágio 3, eu tenho o câmbio, eu tenho o metaxilema, não aparece aqui o metafloema, não, está lá em cima, tá? Ou seja, não estão completamente formados, não estão completamente formados. Então, a partir do estágio 4, né, o que acontece é que essa ligação, a formação do xilema acontece, existe a conexão, então, do xilema com a flor, a água passa, e aí a célula enche, tá? E aí o botão floral cresce, tá? Então, esse daqui é o estágio 5, que é o estágio de vela, tá? E isso daqui é o estágio 7, que seria um chumbinho, né? Um chumbinho. Então, mostra que existe um desenvolvimento floral também que tem que ser atingido para que a flor abra. Então, se a gente for pensar, fala assim, poxa, mas se eu tenho diferentes gemas sendo formadas, né? O ideal então seria que eu vou dar um estresse para que as 4 a 5 gemas seriadas vão se diferenciar, ótimo, tá? Mas além disso eu preciso de mais uma coisa, é que ao ter a florada, tá? Elas se desenvolvam e atinjam todas o estágio 4, então é como se fosse um estouro de potencial. Isso daqui a gente não conhece nada, absolutamente nada. E isso daqui é hormonal. Isso é hormonal. Então é por isso que faltam estudos, tá, sobre hormônios em café. Por incrível que pareça, quer dizer, é tão importante que é café na nossa cultura. Então estudos hormonais e estudos bastante simples, ainda que possa utilizar técnicas sofisticadas, né, mas estudos bastante simples, de ter a paciência de, a partir do momento da indução floral, tá, da indução de gemas, eu ir lá, tirar um pedacinho do ramo bonitinho, tá, guardar isso daí para fazer dosagem de hormônios. Aí faço dosagem de hormônio na folha também, se for o caso, faço dosagem de hormônio na raiz. Ah, como é que dosa o hormônio? Ah, uma técnica assim, é caro, mas precisa ser feito? Precisa ser feito, porque isso vai abrir a possibilidade, porque todo mundo comenta, fala assim, será que eu aplicar o hormônio na planta, eu vou uniformizar a floração da planta? Tá? Mas eu não sei direito qual hormônio, nem quando aplicar, e detalhe, em que concentração aplicar, tá? Então é uma carência bastante grande que existe em pesquisa com café. Esse trabalho aqui é uma tese feita nos Estados Unidos, né? E que na verdade foram feitas, isso daí é um pouco mais recente, mas confirma o que já tinha sido visto anteriormente. O problema fica sendo que os métodos que foram utilizados para fazer as dosagens dessas substâncias não são métodos, vamos dizer assim, plenamente confiáveis, né?
Mas a conclusão da Úrsula, né, é que no oferecimento de água para plantas estressadas, quando o organismo foi quebrado, o que acontece com os hormônios? Giberelina estimula a tese. Giberelina estimula a tese. Por quê? Giberelina está relacionado com expansão celular. Então, se eu tenho água entrando na célula, tá, eu preciso ter giberelina para que haja essa expansão celular também. Etileno é baixo, mas aumenta o máximo na antese. Etileno aumenta na antese. E no aumento do tamanho da flor, o ácido hidroacético também aumenta, tá? Na expansão da flor. Bom, então pontos a considerar. Sem estresse não tem abertura de flores. Estresse ele tem que ser sentido pelas raízes. As folhas dos botões devem chegar ao valor próximo de 1,2 megapascal negativo. No controle da irrigação, as folhas precisam ter atingido ao redor deste mínimo também, tá? Então isso é um fato, como mostrou o trabalho do Magalhães e do Angelossi. A sincronização da florada por irrigação tem que ter as flores em um estágio específico relacionado com o desenvolvimento do vaso. Quer dizer, eu preciso ter certeza que eu vou garantir aquele estágio 4 para que aconteça o florescimento, ok? E giberelina estimula a abertura floral, ok? Eu vou aproveitar esse evento também e para comentar uma coisa um pouco mais sobre água, tá? Tá um pouquinho fora do assunto de faltar água, tá? Mas queira ou não, eu acho que é bastante importante, tá? Vocês tiveram uma geada importante no Cerrado ano passado, ok? Então muito se falou sobre o que é que mata uma célula vegetal com a geada, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, né? O que mata uma célula vegetal com uma geada ou com o congelamento não é o gelo que é formado dentro da célula, é o gelo que é formado fora da célula, tá? E por que é simples, né? Bom, vocês pensam na parte de congelamento de alimentos. Por que é que existe um congelamento rápido? Ninguém congela carne, ninguém congela vegetais de uma maneira lenta. O negócio tem que ser rápido, exatamente, tá, para fazer com que não haja a formação de gelo fora das células. Então essa parte na indústria de alimentos é muito desenvolvida, Então mostra que vegetais, tá, que são congelados, e no caso contrário, o que acontece? Vocês vão num lugar, se vocês comprarem, vai lá, compra brócolis congelado, o bicho é borrachudo, tá? Não foi feito o congelamento adequado, porque tem células rompidas, ok? Então existe um estudo muito grande na indústria de alimentos sobre como congelar, tá? E qual a consequência de você congelar de uma maneira lenta. Bom, no caso da água em café, tá? Isso daqui se aplica à água pura, né? Que é o seguinte: para cada grau que diminui em termos de temperatura após o congelamento, tá? Eu tenho uma diminuição de 1,2 megapascal. Eu estava falando para vocês agora há pouco sobre estresses de 1,2, certo? Então significa que quando vocês têm menos 5 graus, tá? Esse negócio está muito mais baixo, tá? Ou 4 graus está muito mais baixo do que isso daqui. E isso daqui, o potencial da água do gelo, ele é baixo por causa exatamente da organização da água, tá? Dessa maneira, em função das pontes de hidrogênio. Então o que mata é a formação da água fora da célula. O que ela faz? A formação do gelo fora da célula. Tira a água de dentro da célula, até um ponto que a parede vai colapsar. Então a parede não colapsa para fora, a parede colapsa para dentro, tá? O negócio é como se fosse um tipo de uma implosão. Existe uma referência bastante interessante, se alguém quiser estudar isso daí, que mostra isso daí, está numa revista importante aqui, tá, ok? E aí então fica desidratada. Aí eu peguei esse trabalho numa revista que chama Criobiologia,
que mostra, por exemplo, formação de cristal usando uma câmera que chega na casa de milissegundos, né? Então, 0 milissegundos, 2 milissegundos, 3 milissegundos e 4 milissegundos, onde eles tiram fotografia da formação de gelo, tá? E eles observam que com 2 milissegundos a formação de gelo já começou aqui fora da célula, tá? E depois começa a aparecer aqui dentro da célula. E aí eles mediram, né, diferentes taxas de congelamento a 1 grau centígrado por minuto ou 10 graus centígrados por minuto, tá? Então veja, a 1 grau centígrado por minuto, tá? 100% das células, o congelamento era a parede celular, fora da célula, a água da parede celular, fora da célula, tá ok? Então, e aqui no centro da célula, né? Então bastante baixo, a menos 10, praticamente não existe, a menos 1 e praticamente menos aqui nisso daqui. Então isso daí mostra o quê? Que se eu tiver um congelamento, ele vai ser principalmente, tá, fora da célula. Então o que mata é a desidratação. Tem outras coisas que vão matar? Sim, à medida que o sol passa, ele vai ficar marrom, tá? Então a célula vai liberar um monte de porcaria que oxida, como fenóis, tá? E esses fenóis então vão causar o marrom, tá? Que a gente vê pós-geado. Bom, é isso. Obrigado. Alô, Paulo, excelente palestra, obrigado. E vamos abrir aí para perguntas aí, nós temos um tempinho. Por favor, levantem a mão, se identifiquem em perguntas objetivas. O amigo do Anderson vai falar. Vamos lá, gente. O Rogério não fez nenhuma pergunta hoje, ele tem que fazer. Olha, esse aqui faz pergunta e boa. Parabéns, professor. Eu sou Rogério Quiabá e nós trabalhamos com canefra no Espírito Santo. É um pouco diferente a fisiologia, porque se nós dermos 60 dias de estresse na pré-florada até o abotoamento, a roseta fica banguela. Então, eu não sei como é que se explica. O que seria aqui? Esse menino até me falou que fenômeno seria isso. Então, nós não damos pela de produção e nas áreas de consultoria. Nós não fazemos estresse. Então, nós reduzimos a lâmina aplicada, mas não damos estresse. Bom, uma coisa que acontece é que a maioria dos dados, praticamente todos esses estão em cima de arábica por causa da bebida. Mas talvez eu possa te dar uma explicação, não científica, mas da origem do café. Tá? Então, quer dizer, o arábica é de montanha, subbosque, tá? E o caneco é de região mais baixa, de áreas mais úmidas na África. Acho que é a única espécie que é de regiões mais baixas. Então, a caneca realmente esse é o ponto. Agora, exatamente falar quanto precisa para aumentar, qual o potencial da água, eu realmente não sei dizer. Eu estava trocando ideia com a amiga que podia até ajudar aqui, talvez, sei lá. Professor, primeiramente, eu tive aula com o senhor para fazer o plano, porque eu tive também com o curso de fisiologia de plantas da Exalc, né, que é a distância, então eu conheço o senhor pela internet, né? E a gente estava trabalhando a respeito disso. A gente já vivenciou algumas coisas aqui na região, é o seguinte, algumas áreas ano passado foram incididas de estresse de 30 dias e áreas com 7 dias de estresse. É nítido ver, trocando ideia com colegas fisiologistas, que quando a planta entra em estresse, principalmente ano passado na região, parou as chuvas em março, tivemos um evento da geada, altos índices de calor, então a energia que a planta tem como reserva, ela gasta para se manter no processo de estresse que ela está sofrendo e posso estar errado. Não sei. Bom, mas trocando ideia com esse pessoal da fisiologia, que foi passado o seguinte, nesse estresse a planta começa a produzir ácido abscísico na sua raiz, e aí quando ela volta a se reidratar, ela põe esse ácido abscísico na parte aérea, semencia principalmente as folhas, que são fontes de carboidrato, e depois pode ter uma florada abundante. Mas após esse evento, o pegamento é
é baixo, tá? Então, assim, é uma das coisas que eu observei muito a campo, os colegas como o Mosca podem ver também, pode falar, dar o palpite, sei lá, mas assim, eu observei muito. E vai muito do seguinte, estresse e café, acredito que precisa da interação, primeiro, de entender a estrutura da planta, entender principalmente o que o senhor tocou no ponto-chave, sistema radicular do cafeiro, entender qual que é onde que eu estou trabalhando, qual que é o meu caso ali onde eu estou trabalhando, e a partir disso integrar com o que a gente tem sobre irrigação, os estudos que a gente tem, a quanto que a gente eleva esse potencial de estresse, como o Paco já tem um trabalho mais recente, ele até mostrou uma live com a Entrop. Então, assim, para ver qual que é o potencial. Então, eu acredito que o estresse, ele vai depender do manejo que eu emprego na lavoura, entender o sistema que eu estou trabalhando, e principalmente a interação de reservas, do que a planta formou no ano anterior para esse ano, porque pode ser que eu atenue ainda mais o problema da planta com relação à produção. Bom, isso aí. Eu posso falar o seguinte, a falta de folha, o tempo que eu trabalhei no Instituto Agronômico, a gente fazia as fecundações controladas, fazia o cruzamento entre as plantas, ok? Então, basicamente tinha uma tesourinha aqui no corte dela, um buraquinho aqui no meio, chegava com a tesourinha, fazia assim, não cortava o tecido da parte feminina, mas tirava todas as pétalas junto com as antenas. E aí depois eu fechava isso no saco, esperava 2 vezes, que eu tinha a produção de pólen, jogava lá, rasgava o saco na ponta, jogava e fechava. Bom, a seleção dos ramos para fazer os cruzamentos, a gente não pegava ramo, podia estar coalhado de flor, não tinha seca, podia estar no estado líquido bom. Nós não pegávamos ramos sem folha. Nós não pegávamos. E aí tiramos de outros culturas, a parte do crescimento era um período enorme de gastos de energia. É rápido, mas ele é significativo. E quem vai dar essa energia na hora são as folhas que estão do lado. Então, se eu não tiver aquela folha, não tem nada. Então, acontece a mesma coisa. Se você tem, imagina só, você tem um estresse forte, né? Veio a chuva, formou pico de oxigênio, cai um monte de folha e vem a florada. Não pega, entendeu? Então isso não se aplica só ao café que tem folha úmida, não tem folha não pega. Professor, essa pergunta foi dele, agora tem outra pergunta que eu gero aqui, é o seguinte. O senhor falou muito bem, você falou que o seu radicular ele perde muito seu potencial porque ele começa a entrar na fase reprodutiva, a planta começa a entrar, certo? Eu poderia, em condição de déficit de crescimento radicular, seja pela reprodução, ou seja por déficit hídrico, eu posso prejudicar ou atenuar ainda mais a planta com relação a esse gasto de reserva se eu aplicar, porque aqui é muito comum o seguinte, a planta está em estresse, aplica enraizador, ácidos úmicos. Ele forma uma substância chamada lipoxina, que vai melhorar o desenvolvimento radicular, vai fazer uma toxina farinha na raiz, né? Isso. E aí eu poderia prejudicar ainda mais esse sistema, pensando nesse caso? São Paulo, do Laércio, nós tínhamos lá, e nós fizemos umas brincadeiras sobre iluminação de café, sombrio de café. Tá? Então a gente queria saber o sol, sombrio de 50% vermelho, sombrio de 50% preto, e sombrio que deixava passar 75%. E uma das brincadeiras é saber o que afetava a fotossíntese, o que afetava a carboidrato e tudo mais, e aí nós analisamos carboidrato em raiz. Tá? A quantidade de carboidrato em raiz é tanto quanto, tá? ou maior do que o que você tem em ramo. Aí eu fui atrás. Eu achei um trabalho do professor Vistosa que ele sugeria que isso poderia ser alto. Então não tem nada disso daí. Então, quanto à energia que você tem para o crescimento do sistema radicular, logicamente que depende do histórico da sua cultura. Se você cuidou bem dessa planta antes, e eventualmente ela teve condições de manter o sistema radicular poderoso, né? E fotossíntese, né? Você vai ter reserva lá. Então,
faz sentido a sua colocação, faz sentido a sua colocação. Ponto é, que eu não sei, aí é um complicador, e eventualmente vai que essa energia que você vai utilizar, eventualmente poderia ser utilizada depois para a planta, eu não sei isso daí, tá? Em várias plantas acontece de ter reserva de carboidrato, já liga, hidroliza, depois manda para as coisas, tá? Se isso vai comprometer depois do crescimento de cima, não sei, tá? Chuto, talvez não seria tão significante, mas faz sentido. Agora, eu não faria como não choveu, ou seja, não ser uma umidade relativa alta no ar, né? E eu vou jogar água no solo, vou jogar ácidos fúricos, e eu fiz isso, coloquei água, e depois a chuva veio só depois de um mês. Aí eu acho que você pode dar uma balanceada na planta. Professor, eu João Menezes, sou da Clínica, a gente trabalha em algumas áreas. Você falando da questão do estresse hídrico provocado, a questão de uso de tensiômetros, lâminas, né, que são áreas ligadas, a instalação desses tensiômetros, como que seria mais ou menos para estar monitorando esse estresse para aplicando aquela lâmina necessária na hora certa? Então, não é uma área que eu entendo, André, eu dispenso essa história. Quando a gente fala que uma planta pode perder 95, 98% da água dela na forma de transpiração, tá? Eu tenho plantas e plantas. A abertura estomática do café ela é diferente. A área que está exposta à luz é uma coisa, a área que está coberta da luz é outra coisa. Tem um gradiente. Então, existe um gradiente de número de estomas por área, inclusive, no andar da planta, não só de cima para baixo, como de fora para dentro. Existe um gradiente. Então, é muito difícil eu falar assim, bom, o café transpira dessa maneira, soja transpira dessa maneira. E o tanque glaciar, por padrão, ele é grama. Há totais, eu nem sei. É tudo especificado, né? Mas é lógico que a transpiração da grama da Matais é diferente do café. O sistema transpirar da grama da Matais é diferente do café. Eventualmente, se aquela grama, nem sei se tem que ser regada todo dia, tá? Para fazer com que haja uma medição adequada da transpiração. O fato é que parece ser um pouco artificial. É para isso que você tem fatores de correção, tá? Que você multiplica para gerar a ser da planta, né? Que tem cada cultura, então teria um determinado fator de correção, que se aplica. Existem críticos em relação a isso? Existem, falando que não é uma coisa, mas eu vou te falar o seguinte, é o que temos. É o que temos. Então, se você perguntar, você usaria? Eu usaria. Eu usaria como modelo para calcular a lâmina. Agora que você fala, bom, a lâmina é suficiente, aí vai dentro daquilo que eu prometei, o déficit controlado. Na planta para induzir a floração, é uma história. Na planta para que ela ainda consiga sobreviver, não comprometer a quantidade de água que eu coloco nela, não vai comprometer a produção, a eficiência dela em converter carbono em produção, tá? Mas ao mesmo tempo eu vou estimular o sistema reticular, isso eu não sei te dizer. Aí o André pode falar, se existem estudos que variam, tá? Lâminas de água diferentes de café. Agora imagino que depende, sei lá, se eu usar gotejamento na história, se eu usar aspiração na história, se eu usar letra na história, deve variar, mais que espaçamento, uma série de coisas. Não te ajudei muito, desculpa, mas acho que o André pode complementar. Paulo, você tinha perguntado dos tensiômetros, né, que a gente usa muito para manejo. Dá para a gente fazer isso? Eu falo tensiômetro ou plantação? Mas os dois são para método de manejo. E o tensiômetro a gente tem usado muito, né? A maior parte dos manejos que a gente faz, manejo climatológico, é mais tranquilo, sem mexer com a estação meteorológica que está disponível, a forma operativa, mas sempre com aferições de setores de solo. Mas cuidado com o tensiômetro sozinho não consegue fazer nunca a sua decisão de quando ligar e a hora de ligar. Tem jeito. Sempre ligado para a função. Então, o maior erro que tem uso de tensiômetro, você põe o tensiômetro lá, ele dá menos 0,2, agora é a hora que está tranquilo. Mas o que é o solo arenoso é completamente diferente do solo arginoso. O solo
menos 3 possibilidades, já até 1 metro. E aí você liga a medida do tensiômetro com o potencial, né? Com o teor de água no solo. Aí você faz isso tranquilo, coloca na curva, medir o tensiômetro, qual que é onde que ele está no nível de água, de 0 a 100% da capacidade de campo. Aí funciona. O grande erro é a turma usa tensiômetro sem ter atenção. Então você tem que pegar todos os irrigantes aqui que coloca tensão, você tem que poder tensão? Não. Esse aqui é o. Então esse é o trabalho. Gente, mais uma pergunta e depois nós temos que ter mais uma dessa aqui. A última. Professor, quando é ruim, aumenta a parte fotossintética da manhã por volta de pergunta é, fornecimento de água, principalmente em segunda onda, pode favorecer a manutenção da taxa fotossintética alta? Com certeza, professor. Isso eu não estou relacionando, a água com o processo de fotossíntese em si, os fotômetros da água, a quantidade necessária para fotômetros da água é mínima. Ok? Eu estou relacionando com aquilo que eu falei da quantidade de água que eu preciso para manter o sistema refrigerado. O sistema tem que estar refrigerado, ele precisa para funcionar. Eu relacionaria muito mais isso do que com qualquer outra coisa. Bom, vocês têm meu e-mail, qualquer coisa. Paulo, só mais uma aqui, ó. Tem mais um do nosso colega lá do Norte de Minas, que ele já ninguém dá autógrafo para ele, não está falando, velho. Conversou, foi bem publicidade, parecida, bem louco. Agora para acabar eu venho buscar, o pessoal vai embora. Tudo que é questão da uniforme tem de 20 mil. Organiza lá, já nesse caso, a gente consegue evoluir de 100 a 120 mínimos de déficit, em um período de 30, 40, 50 dias durante a noite. Não deixa de ligar, se o parceiro aqui, é para a respiração da vida, é um limite, cada 50 dias vai ter que ir isso trabalha, isso massa, e a gente conseguiu um tipo de sucesso, sem dar o estresse, forte, duro, o pessoal está falando aí. Tem que melhorar a gente nossa fazer isso aplicado. Então, eu queria saber se é certo fazer esse teste controlado, entre 100 e 150 litros, para uniformes já um pouco mais reais. Eu acho que talvez vocês tenham uma grande chance de conseguir um resultado com isso. Porque mesmo vocês não tendo um produto que tinha esse déficit, de alguma maneira, deve atingir aquele lugar que é necessário para oferecer. São 4 trabalhos pedagógicos e tal. Pode ser que isso esteja bastante relacionado com essa pegada relativa do ar, que leva em consideração. Poderia ser um dos tipos de coisas, não só necessariamente a água do solo que está faltando para o solo. Mas eu acho que talvez, não sei, talvez seja uma grande chance que acontece um controle maior daquela que a gente está. Paulo, uma coisa que a gente tem feito, né, Guilherme? A gente convida o senhor para ir lá para as fazendas de Pirapora, até o sul, o norte de Minas, está com disposição desse trânsito de graduação, que não está doutorado, para poder fazer pesquisa para a gente. Isso é legal. Paulo, uma coisa que a gente faz, né, o Guilherme até falou, ao invés de interromper completamente a irrigação, sublâminas, os que eles fazem lá. A gente sem interromper, tem que jogar a parte, tem que jogar 1 mês, 2 meses, tudo controlado, tem que ter uma forma de monitorar perto, né? É uma região perto aqui nossa, que você conhece, que está região, que já é ruim de água. Então, o que a turma faz? Qual que é a opção que eu tenho? Eu tenho água para irrigar 50 hectares. Mas às vezes eu não tenho. Às vezes a pessoa prefere usar essa água para irrigar 100 hectares usando metade da lâmpada.
Então, 100% da área tem sublâmina. Então, a turma da Mogiana já acostumou com isso. Alguns preferem ter uma área maior e usar menos área. Então, faz uma irrigação de déficit, mas durante praticamente todo o período. Aquilo que eu falei, seria interessante você estudar diferentes níveis de lâmina para saber qual é o efeito. É lógico que isso vai variar de acordo com a retenção dessa água. O que a gente está falando é Mogiana que a gente tem que ver antes. Ele agora, 450, 500 metros de litro. Aí 900 metros também vai se embora uma concentração maior. Obrigado, eu devolvo a palavra bem da oratória. Pessoal, queria pedir para vocês ficarem, porque tem uma palestra agora, uma mini palestra de 15 minutos, e é um tema muito importante, que é o uso seguro da energia elétrica, principalmente no campo, com o Marcos Alcides. Ele é técnico de segurança do trabalho da CEMIG, distribuição. Aí ele veio falar para a gente sobre isso. E só 2 recadinhos rápidos aqui. Se você está em Araguari hoje à noite, não tem o que fazer, só dizer que o time de Araguari de vôlei masculino vai disputar hoje com o time de Fortaleza no ginásio poliesportivo aqui às 21h.